Oi, meu nome é Stephanie e estou fazendo um trabalho de biologia junto com meus parceiros de trabalho que são Meirielle e Andrei. Moluscos. Razão pelo nome do filo. O nome molusco, moluscar, vem do latim e faz referência ao corpo mole desses animais. Número de espécies. Atualmente são conhecidas mais de 100 mil espécies de moluscos. Agora é comigo. Características gerais. Habitat. Eles podem ser encontrados em ambiente terrestre e também aquático, sendo mais abundantes em ambiente marinho. Modo de vida. Alguns são fixos, outros enterram-se e outros podem nadar por jato propulsão. Os cefalópodes apresentam uma bolsa de tinta, que é uma estrutura defensiva. Folhetos germinativos. Eles são triblásticos. Simetria. Possuem simetria bilateral. Presença de celoma. São celomados. Possuem uma cavidade corporal. Origem do celoma. O celoma nos moluscos é definido como uma cavidade completamente revestida por mesoderme, que forma-se a partir de evaginações do futuro intestino, do mesentoderme. Metameria. Moluscos não possuem metameria. Eles possuem um corpo mole e não segmentado. Destino do blastóporo. São protostômios. O blastóporo origina a boca. Como realizam as funções? Transporte de gases. Os moluscos podem apresentar respiração cutânea. As trocas gasosas ocorrem do contato direto do manto com o ambiente, como as lesmas. Pulmonar, com o pulmão localizado dentro da massa visceral, como os caracóis. Ou ainda, respiração branquial, por meio de brânquias, como os moluscos aquáticos, lula, polvo e ostras. Nutrientes. Possuem sistema digestório completo. Eliminação discretas. São metanefrídeos. Estrutura corporal. Pé, massa visceral e manto. Movimentação corporal. Na maioria dos representantes é lenta devido ao pé musculoso. Os que são rápidos locomovem-se graças à expulsão de jatos de água que saem através de um sifão. Ok, agora é comigo. Relações evolutivas. Podemos elencar aqui algumas particularidades que o filo Molusca apresenta, como a maioria com o corpo revestido com uma concha de carbonato de cálcio, presença de um verdadeiro celoma, aparecimento de um sistema circulatório fechado nos cefalópodes, sistema respiratório variando seus tipos nas diferentes classes, como branquial, pulmonar e cutâneo. Organização corporal. O pé é uma estrutura que ajuda o animal a se movimentar, escavar e se fixar no substrato. A massa visceral é a região onde são localizados os órgãos internos do animal. O manto é o tecido que cobre a massa visceral, responsável por produzir a concha naqueles moluscos que a possuem. O manto também forma a chamada cavidade do manto, que é o local onde se abrem os sistemas digestivo, excretor e genital. É na cavidade do manto também que estão localizadas as brânquias. Classes. Essas são as três principais classes do filo Moluscos. Gastrópoda. Existem espécies de gastrópodes terrestres, marinhos e de água doce. A concha deles é composta por uma válvula. Algumas espécies não possuem concha. Exemplos: lesmas e caramujos. Cefalópoda. São moluscos marinhos, corpo com simetria bilateral, cabeça bem desenvolvida, pés modificados em tentáculos. Exemplos de cefalópodes: lula e polvo. Biválvea. Podem ser encontrados em águas doce ou salgada. Possuem concha externa composta por duas válvulas.
corpo achatado na lateral. Exemplos de bivalves: mexilhões e ostras. Beleza, agora é comigo de novo. Reprodução. Os moluscos têm reprodução sexuada, sendo que a maioria apresenta sexos separados, com exceção de alguns bivalves, ostras, nudibrânquios, apisia e pulmonatas, caracol, que são animais hermafroditas. A fecundação pode ser externa, na qual o macho libera o espermatozoide e a fêmea o óvulo na água, ou a reprodução interna, na qual o espermatozoide é liberado no corpo da fêmea. Após a fecundação, há a formação de larva livre natante, larva trocófora e depois o estado da larva Veliger, que é exclusiva dos moluscos. Mesmo no caso de animais sésseis como as ostras e mexilhões, que passam a entregar o plâncton até que se fixem definitivamente. Os moluscos apresentam reprodução sexuada, com fecundação interna ou externa. A maioria dos moluscos apresenta sexos separados, com exceção dos bivalves, que são hermafroditas. Na fecundação externa, os machos liberam espermatozoides e as fêmeas liberam os ovos diretamente na água, onde os dois gametas se encontram. No caso da fecundação interna, os espermatozoides são liberados dentro do corpo da fêmea. Importância dos moluscos. Importância ecológica. As ostras e os mexilhões, por filtrarem a água do mar para a captura de partículas alimentares, podem acumular em seus organismos determinadas substâncias poluidoras, como metais pesados. Dessa forma, são bons indicadores de poluição ambiental. Importância econômica. Ostras, mexilhões, lulas e polvos, por exemplo, são pratos muito apreciados e consumidos na alimentação humana. Há também os moluscos bivalves, como as ostras, responsáveis pela produção das pérolas, de elevado valor comercial para o homem. As pérolas são formadas pelo depósito de uma substância chamada nácar, em camadas circulares, ao redor de uma partícula estranha, como larvas ou um grão de areia, por exemplo, como penetra entre o manto e a concha do molusco. Doenças. São hospedeiros intermediários de doenças como esquistossomose e fascioliose. Curiosidades. A espessura e a forma das conchas dos moluscos estão relacionadas com a adaptação ao ambiente em que eles vivem. Os caracóis possuem uma concha fina, que não prejudica sua locomoção em ambiente terrestre. O caramujo tem uma concha mais espessa, capaz de resistir ao choque das ondas.